Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde, tudo bem? Este é mais um episódio do programa O Conhecimento Transforma, e ele sempre transforma quando nos permitimos. É uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael e às quartas, nesse horário, eu dou uma passadinha por aqui para compartilhar com vocês uma reflexão. O tema da nossa reflexão de hoje é Sejamos luz. Mas antes, para a gente sair da correria do dia a dia, serenar os pensamentos, né? Acalmar um pouquinho aquela turbulência que é a nossa mente, né? Para a gente poder estar um pouquinho mais aberto para boas intuições, para pegar nessa reflexão aquilo que vale a pena, que foi importante, que a gente esteja aberto para isso. Eu trouxe como leitura de harmonização um texto de Emmanuel, lá do livro Fonte Viva. A mensagem, o capítulo chama-se Sois Luz. A passagem bíblica é: Vós sois a luz do mundo. Disse Jesus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. E a mensagem de Emmanuel. Quando o Cristo designou os discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade sobre a terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel, em poucas palavras, ele diz tanto, né? Faz a gente ficar
pensando. Vamos pedir a Jesus que esteja com a sua luz sempre nos envolvendo, nos guiando, nos orientando, mas que, acima de tudo, estejamos cada um de nós abertos para receber esta luz, abertos para usar seus ensinamentos em nossas vidas, que nossas palavras e atos percam o poder de ferir, e que possamos, com luz, contribuir para um mundo melhor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Assim seja. E vamos nós, né? Vamos começar essa reflexão de hoje falando um pouquinho sobre conceitos da luz natural. A luz de modo geral. Então, luz é um tipo de energia, é uma forma de radiação eletromagnética. Ela tem a capacidade de expansão, de propagar. A natureza da luz, ela é entendida como uma natureza dual, porque ela tanto se comporta como uma onda, ou seja, essa propagação da luz, como também se comporta como partícula. A luz natural, ela vem de duas fontes, primária e secundária. A fonte primária é a luz que emite a sua própria luz, a nossa estrela maior, o Sol. E a fonte secundária é aquela fonte que não tem luz própria, mas ela reflete a luz que recebe. E temos como um bom exemplo o nosso satélite, a Lua, porque ela reflete a luz solar. A Lua não tem luz própria. Muitas vezes a gente fala, né, a luz da Lua está maravilhosa e tal, mas não é uma luz própria. E a luz, ela é fundamental para a vida, de um modo geral, como um todo. Então, esses conceitos, de maneira simples, resumida, né, eles dizem respeito à luz natural, que é estudada há muito tempo, né? Quando eu estava preparando esse material, para a gente poder fazer junto essa reflexão, eu me deparei com para mim é uma curiosidade, porque eu realmente não sabia. Em 2015, as Nações Unidas proclamaram o ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz. E aí teve uma cerimônia, uma celebração que aconteceu na Cidade Luz, em Paris. Um brasileiro, o acadêmico Vanderlei Bagnato, ele foi um dos delegados da Unesco para esse evento, né? E estava lá na comemoração, estava lá na abertura. E, em dado momento, ele fez uma afirmação sobre esse evento, sobre essa questão de colocar o ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz. E, geralmente, essas nominações tem a ver com alguma coisa que está acontecendo e é para chamar a atenção para esse assunto. Então, o Vanderlei disse o seguinte: a ideia do evento, né, é que fosse valorizado o lado histórico da luz. Olha que interessante, o lado histórico da luz, que teve seu início com os árabes. Atualmente, o Oriente Médio, que muitas vezes é caracterizado como uma região escura, sem luz, devido às guerras que acontecem na região, foi muito importante para o desenvolvimento das ciências. Então, ele está atrelando a luz como conhecimento, como ciência, né? Para a filosofia, a luz é sabedoria, né? Então, a luz tem essa simbologia do saber, do conhecimento. E ele ainda complementou: enquanto a Europa estava na era da escuridão, o mundo árabe estava iluminado. Muito do que os ocidentais sabem sobre medicina,
física, matemática, veio dos árabes. Então, houve um momento em que o Oriente Médio estava iluminado pelo conhecimento. E muito do que temos hoje veio dessa época. Agora, como que um lugar que deu origem a tanto conhecimento, luz, tornou-se uma região escura, né? Sombria, tem luz. Ele pontua devido às guerras, né? E aí a gente pensa o seguinte: o Sol, no Oriente Médio, em qualquer parte do planeta, ele não deixou de nascer, se pôr, o Sol não deixou de brilhar. Esta luz da qual fala esse acadêmico brasileiro, ela é simbólica, porque, como eu disse, ela está representando o conhecimento e, naturalmente, o seu bom uso. Então, da mesma forma que ali está representando, que a luz está representando o conhecimento, na nossa reflexão, sejamos luz, essa luz também é simbólica. Quando Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo, era um momento, primeiro vale lembrar que capítulo 5 é Sermão do Monte. Então, esse é um fragmento do Sermão do Monte. É um momento em que Jesus estava falando diretamente com os seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Como Emmanuel pontuou no texto que foi lido há pouco, Jesus, quando disse sois a luz do mundo, estava evidenciando a responsabilidade que os discípulos teriam com o trabalho na seara do bem. A responsabilidade que eles teriam no desenvolver o bem e divulgar o bem na Terra. Então, vale aqui observar que ser luz do mundo não é assim um título de glória. Sendo uma responsabilidade, como pontuou Emmanuel, é um compromisso. Ser luz do mundo é um compromisso e pode ser entendido também como uma missão. Emmanuel, ainda no mesmo texto, ele não define a luz, mas ele vai falar da missão da luz, que é clarear, varrer sombras, salvar vidas. Isso faz pensar que o propósito da luz, a sua finalidade, se sobrepõe à sua natureza. Na afirmação de Jesus, ele diz que somos, né? Vós sois. Então, aqui cabe uma outra observação, ele não está dizendo quando forem. Não, vós sois, ou seja, já somos. Quando ele estava falando com os discípulos, já são. Mas tudo que Jesus fala, não falou só para aqueles que estavam ouvindo na época, ele falou e fala para todos nós. Então, ele parte do princípio que nós já somos luz. E esse trecho, esse fragmento, ele tem um complemento. O versículo completo é: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, a cidade que é construída no alto, no topo do monte, ela está sendo vista por todos, não tem como esconder. Ela está elevada, portanto, atende o campo visual de todos. Essa luz do mundo, ela também foi feita para ser vista. Essa luz do mundo, ela foi feita para iluminar por onde passar. Como eu disse, para ser vista. No texto da harmonização, ele esclarece também que a missão da luz, ela só realiza a sua missão quando ela recebe o combustível certo. Então, ela precisa
ser alimentada para acontecer. Então, quando a luz é abastecida com o combustível que lhe é próprio, fica em condições de cumprir a sua função no mundo, que é clarear, varrer as sombras e salvar vidas. Então, é preciso que ela seja alimentada para que ela continue iluminando. Emmanuel também destacou que ser luz, como ele já destacou, né, que ser luz no mundo é uma responsabilidade, o combustível da responsabilidade é o comprometimento. Podemos pensar assim, comprometimento, né, combustível da responsabilidade, mas de que forma nos comprometemos para cumprir esta responsabilidade? Isso está respondido por Emmanuel nesse mesmo texto, quando ele diz: é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que ser luz do mundo significa se comprometer, ou seja, ser responsável no trabalho do bem que é incessante. Doar as próprias forças, trabalhar no bem que é incessante, porque é infinito. Nós carregamos o germe divino porque somos filhos de Deus, somos suas criaturas. Mas esta luz, que ainda é uma semente, esta luz em nós, que é uma semente, ela só se desenvolverá pelo nosso esforço, que também deve ser incessante. O trabalho no bem não termina. O esforço para continuarmos no trabalho do bem também deve ser incessante. Não é, por exemplo, fiz hoje, está feito, acabou, está pronto. Não. Não cessa. Continuar. Existe aí um ato contínuo, continuar fazendo. Então, esse esforço para doar as próprias forças no trabalho do bem é um ato contínuo. Em outro livro, não, na realidade, em outra mensagem do mesmo livro, Fonte Viva, Emmanuel nos diz o seguinte: ele diz que é imperioso reconhecer que a semente é auxiliada pela adubação, pela água, pelo sol. A semente que é auxiliada pela adubação, água e pelo sol, ela é obrigada a trabalhar dentro de si mesma para poder produzir. Então, olha só, recebe aquilo de que necessita. Então, deve entregar. Deve fazer o seu melhor e cumprir o seu papel no mundo. Nós recebemos os ensinamentos de Jesus e seu exemplo. Esse é o nosso combustível. E conforme diz Joana de Ângeles, nascemos equipados para enfrentar os obstáculos que vão acontecendo, que vão surgindo ao longo da nossa vida. Então, temos nosso combustível e devemos trabalhar pelo nosso progresso moral. No versículo seguinte de Vós sois luz do mundo, Jesus, falando para os discípulos, diz: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Olha só, eu peguei um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec diz assim, porque
Jesus está dizendo que essa luz não deve ficar escondida. Ela precisa cumprir o seu papel. Ela precisa iluminar, varrer as sombras, salvar vidas. Então, ela não pode ficar escondida. Candeia é um tipo de lamparina. Alqueire é um recipiente para guardar grãos. Era um recipiente para guardar grãos. Também é uma medida para terras, né? Extensão de terras, tamanho de terreno e tal. E velador é tipo um suporte. Então, o que Jesus está dizendo é que essa luz não deve ficar escondida. Ela deve ficar no alto. Lembra da casa que é visível? Ela deve ficar no alto para que possa dar luz para todos. E aí, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele nos diz o seguinte, lembrando que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Né? Então, Kardec diz assim, que Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas, tanto nas pequenas quanto nas grandes. Que Deus não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a espalha. Deus espalha a sua luz, nas palavras de Kardec, com abundância para todas as partes. E é o que Deus faz. Ele entrega com abundância essa luz. Então, assim como a luz de Deus, a luz natural se propagam, irradiam, também a luz do mundo, que é simbólica, que é o conhecimento, né? Ela deve irradiar também, se propagar para todos. Deve estar elevada para que o seu alcance seja maior. Então, se ela está elevada, ela tem um alcance maior. A gente pode fazer essa comparação com um poste de luz na iluminação pública. Vejam que o poste é alto para iluminar uma área maior. Né? Então, a luz do mundo, ela deve envolver e iluminar a todos. Vamos pensar junto agora um pouquinho o que é ser luz do mundo, né? Um bom ponto de partida pode ser um microconto do Emmanuel que eu trouxe. Nesse conto diz assim, um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou, Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo é sombra, maldade e indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, dizendo ele para Jesus, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente, filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Então, vamos pensar um pouquinho, é um microconto, mas com vários pontos de reflexão. Esse personagem estava ali aflito, reclamando das sombras do mundo, né? Das sombras que estavam à sua volta. E aí ele fala que as criaturas estavam dominadas pela maldade, pela angústia, né? Estavam dominadas. Então, as criaturas, ou seja, em outras palavras, ainda que não conscientemente, ele estava dizendo que ele não estava dominado, que ele estava acima disso, né? Então, quem estava sendo dominado pelas trevas eram os outros, as criaturas. O que acontece? Olhando para fora, olhando para os outros, ele não percebia as sombras que ele carregava dentro dele mesmo. Maldade, indiferença, rancor, mágoa, culpa, aflição. Ele achava, equivocadamente, que as faltas eram sempre as faltas alheias, né? O mar de trevas eram dos outros,
não dele. E aí ele suplica a Jesus para sair daquilo, ele suplica para ser libertado. Ele acredita que existe um mundo melhor compatível com o grau evolutivo dele. O problema é que ele não vai estar livre desse mar de trevas enquanto não jogar luz nas sombras que ele mesmo carrega. Nas palavras de Carl Jung, sua visão se tornará clara somente quando olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, o que esse personagem deste conto fazia? Qual a forma de sonho dele, né? Ele sonhava, se iludia, achando que o mar de trevas só estava dominando as criaturas, não a ele, porque ele estava olhando para fora. Se ele olhasse para dentro, para ele mesmo, ele ia compreender, em algum momento ele ia chegar à compreensão, porque nem sempre isso é fácil e nem sempre isso é rápido, mas é possível. Então, ele, olhando para dentro, ele acabaria compreendendo que ele também carrega sombras, mazelas, maus sentimentos, más tendências. E ao perceber que carrega, ele poderia começar a trabalhar essas questões para aprender a superá-las. Quem olha para dentro, desperta. Para que a luz brilhe e irradie, é preciso tirar todo o entulho da frente dela. Ela não pode estar embaixo do alqueire, embaixo de qualquer coisa. Ela tem que ter espaço para poder irradiar, se propagar. Então, não pode deixar a luz embaixo do alqueire. A semente está lá com todo o seu potencial, aguardando as condições adequadas para que possa entregar ao mundo todo o seu potencial. No caso da luz, clareando caminhos, varrendo as sombras, salvando vidas. Então, a semente, ela está lá. O potencial de iluminar, de varrer as sombras, está lá, encerrado nessa semente. Contudo, sem o esforço da busca, é impossível a paz do encontro. Significa dizer que é preciso que tenhamos nós, cada um de nós, à disposição, como disse Emmanuel, para doar nossas forças na atividade incessante do bem. Está lá, dentro da semente, está em nós, mas não vai se desenvolver se nós não trabalharmos nesse processo. Então, temos o combustível que a gente precisa. Isso a gente tem. O combustível são os ensinamentos do Mestre Jesus. A gente recebeu o que precisa para essa jornada. E qual é a jornada? A gente veio para se aprimorar. A gente veio para se tornar melhor, para progredir moralmente. Então, nessa jornada, devemos entregar o nosso melhor ao mundo. A gente deve estar trabalhando na nossa missão, tornar-se melhor, para ser luz do mundo, para entregar o nosso melhor ao mundo. Mas essa luz não vai se desenvolver se não fizermos a nossa parte. O combustível já temos. As condições, somos nós que moldamos. Somos nós que criamos. É preciso que a gente tenha vontade, é preciso que a gente coloque esforço, persistência, porque leva um tempo. Estar comprometido com essa missão.
e ter paciência, porque leva um tempo. Persistência e paciência tem que andar aí de mãozinha dada para poder caminhar na direção de realizar essa missão. Minha avó costumava dizer que é muito bom quando a gente cumpre a missão que Deus nos dá. E cada ser na natureza tem seu papel a cumprir. Então, esse aprimoramento do ser, ele é um processo que vai acontecendo na medida em que esse mesmo ser vai doando as suas forças e os seus talentos para a atividade incessante no bem. Porque é uma atividade que não finda, que não termina, não para. Lembram da parábola do semeador? Está lá em Mateus, está também em Marcos, né, em Lucas. Na parábola do semeador, ela começa mais ou menos assim. Um homem, em algumas traduções, lavrador, um lavrador, saiu para semear. E aí a história é contada, né? Ele vai lançando as sementes em terrenos diferentes e tal. Ele saiu para semear. A história vai sendo contada do trabalho que ele vai fazendo. O fato é que, na história, na parábola, não diz que ele voltou. Ele saiu para semear, mas ele não voltou. Sabem por quê? Porque quem sai para semear, e semear aqui significa atividade no campo do bem, quem sai para semear não volta. Porque o trabalho do bem não cessa. O trabalho do bem não termina. A atividade no bem, ela é constante. Por que não termina? Porque, como diz na questão 80 de O Livro dos Espíritos, a criação dos espíritos é constante, é permanente. Deus jamais cessou de criar. Então, ainda que já tenha um grupo que já esteja avançado na escala evolutiva, tem outro sendo criado. Então, o trabalho de ajudar esses novos companheiros a também progredir moralmente não cessa, não termina. A criação não cessa, o trabalho no bem também não. A luz irradia e, por comparação, a gente pode dizer que ser luz do mundo é viver irradiando. É um trabalho constante. Viver irradiando esperança, harmonia e amor. Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça, em algumas traduções brilhe, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, olha só, brilhe vossa luz para que vejam as boas obras, não os autores, para ver as obras, as realizações, o trabalho no bem que foi feito. E o trabalho no bem, além de ser constante, ele pode ser expressado de infinitas formas. Então, nossas obras são as que nos definem. Que obras estamos construindo no campo do bem? Que obras estamos edificando no campo do bem? Embora a palavra seja obra, não estou me referindo a uma obra concreta, a um prédio, né? Embora se está construindo uma casa para alguém, mas a ideia aqui da obra é esse trabalho no bem que pode ser executado de infinitas formas, de infinitas maneiras. A luz do mundo que irradia, ela é fruto de um aprimoramento moral, é fruto da evolução do ser. E evolução é o resultado
do esforço que fazemos na busca da elevação do nosso espírito. Elevação de consciência, elevação espiritual. Como disse Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita, né, por sua transformação moral. Eu, como já disse aqui algumas vezes, prefiro a segunda parte. E pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Por que eu gosto mais da segunda parte? Porque, se não houver atenção na primeira, pode-se entender que tornou-se espírita, já está transformado moralmente. E não é bem assim. Como diria também minha avó, minha mãe também diria. A gente morre e não aprende tudo. Ou seja, estamos ainda em processo de aprendizado e de desenvolvimento. Então, e isso vai acontecendo, por ser um processo, significa que vai se dando por etapas. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para superar, para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. E isso pode ser dito de uma outra forma. A gente não vira luz para servir. Nós servimos para ser luz. Ou seja, para ser luz do mundo, devemos aprender a servir. Isso me fez pensar num poema chamado O Prazer de Servir, da chilena Gabriela Mistral. Eu trouxe aqui só um recorte. Ela inicia o poema assim: toda a natureza é um serviço. Toda a natureza serve, né? Toda a natureza é um serviço, serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. E depois ela diz assim: o servir não é atividade de seres inferiores. Servir não é atividade de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome, aquele que serve. Isso é um fragmento do poema O Prazer de Servir, de Gabriela Mistral. Então, Deus que dá a luz, a inteligência suprema, criador de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, serve. Servir não é uma atividade inferior. Embora muitas vezes a gente ainda não interprete dessa forma. E isso é uma barreira para que a gente possa aprender a servir no bem. Mas é uma barreira que a gente deve superar. É uma má inclinação que a gente precisa dominar para poder fazer diferente. Então, a semente, como já foi dito, ela já carrega todo o seu potencial. Ela carrega o potencial da sua espécie. Ela carrega o potencial do vir a ser, de tudo que ela pode ser. Mas vai precisar das condições apropriadas para que possa desenvolver-se e cumprir sua missão. Então, o combustível que a gente precisa, nós já temos, são as lições e o exemplo da vida de Jesus. Como ele disse, que está lá em João, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo jamais andará nas trevas. Temos o que é preciso, mas temos o que é preciso, porque a semente já carrega todo o seu potencial. Mas o esforço para que esse potencial se desenvolva e cumpra a sua missão no mundo, esse esforço é de cada um de nós. Esse esforço, esse empenho é responsabilidade de cada um de nós. Somos nós que criamos as condições adequadas por meio dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas escolhas, a gente vai criando as condições para que essa luz se expanda, para que essa luz brilhe, para que essa luz acolha, varra sombras, salve vidas, ilumine caminhos.
No livro Ceifa de Luz, Emmanuel diz assim: indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental. Em outras palavras, nem sempre nós vivemos em circunstâncias favoráveis. Muitas vezes enfrentamos obstáculos de diferentes tipos, em diferentes graus, em diferentes níveis. Mas ele está afirmando que aonde quer que estejamos, enfrentando o problema que for, nós podemos escolher o nosso estado mental. Como um bom exemplo, a gente tem um Epíteto, um estoico, que deixou tanta sabedoria que até hoje nós usamos, e ele era um escravo. Ele era um escravo e era um escravo muito maltratado. Mas ele era livre no seu pensar e usou essa liberdade da melhor maneira que pôde e nos deixou muitas reflexões, coisas que a gente hoje ainda não alcança no sentido de vivenciar, mas que vale a gente refletir para compreender, para abraçar essa atitude em nossas vidas. Então, Epíteto é um exemplo do que o Emmanuel está dizendo, que em qualquer posição que a gente tenha no mundo, nós podemos escolher o nosso estado mental. O Evangelho, ele é um convite, ele nos convida à autoeducação. Muitas vezes a gente fala em evangelizar, mas devemos evangelizar primeiro o nosso próprio coração. Que adianta saber versículo de cor, citações de cor, mas não está usando efetivamente isso na própria vida, está usando só para falar, só para expor em palavras o conhecimento que acumulou. É um conhecimento acumulado porque ele não está sendo útil. Não está sendo útil porque a pessoa não está se beneficiando desse conhecimento para transformar a própria vida. Então, o Evangelho é um convite à autoeducação. E a gente deve aprender a ser antes de parecer que é. Ser antes de parecer ser. Ou seja, sejamos nós aqueles que agem, aqueles que fazem, agem no bem. Sejamos luz. André Luiz, no livro Através do Tempo, eu trouxe um recorte onde ele diz assim: não é a fé sem obras que te iluminará a tenda do progresso, mas as obras dignificadoras que conseguires concretizar em ti mesmo e fora de ti, inspirado por tua fé. E aí ele fala, busquemos ser antes de aparentar e busquemos fazer antes de instruir. Em filosofia, o machado de dois fios, ele representa justamente esse trabalho externo e esse trabalho interno, como bem colocou aqui o André Luiz. Concretizar as obras dignificadoras em si mesmo, ou seja, dentro e fora, naquilo que a gente possa contribuir. Então, o machado de dois fios corta dentro e corta fora. Trabalha o que é preciso trabalhar internamente e contribui com aquilo que pode no exterior. Como disse André Luiz, inspirado pela fé. Então, buscamos ser antes de aparentar e busquemos fazer antes de instruir. O que André Luiz está falando? Muitas vezes a gente orienta, nossa, por que você não leu essa passagem? Se você tivesse feito assim, estuda isso, faz aquilo. Ok, às vezes poder dar uma dica, se é possível orientar, oriente, mas é
nós temos que lembrar que antes da orientação, façamos nós isso. Nós estamos fazendo ou só estamos dizendo para o outro fazer? A gente está trabalhando o próprio eu interno ou estou só dizendo para o outro, faça? A gente precisa pensar sobre isso. Então, ser antes de aparentar. Quando a gente aparenta antes do ser, isso é o caos, porque além de não estar se autoeducando, né, vai criar problemas e dificuldades, porque ainda não é, só aparenta ser. Ou seja, ainda não trouxe para a própria vida aquilo que está estudando no Evangelho. Então, pode até saber de cor os versículos, as passagens, mas não está aplicando esse conhecimento no seu viver, no pensar, no agir, na conduta, no falar. Para ser luz, precisamos estar atentos e muito atentos a nós mesmos, atentos aos nossos pensamentos, sentimentos, às nossas ações e também às nossas reações. Vale lembrar o que disse Jung: quem olha para fora sonha, se ilude, porque não está consertando nada em si mesmo. A única pessoa que podemos, de fato, mudar somos nós. Nós podemos nos transformar se nos empenharmos, se trabalharmos com esse objetivo, com esse intuito. Os outros nós podemos inspirar, nós podemos exemplificar, mas a mudança efetivamente acontece quando o próprio ser decide fazer essa mudança, quando ele entende que não quer mais ficar naquele lugar, quando ele entende que quer progredir, que quer se melhorar. O reino de Deus, ele é construído internamente, ele é construído em nós. E essa construção, ela é feita na medida em que a gente vai superando as nossas más inclinações, os nossos maus pendores. A gente vai superando essa parte que é sombra e vai adquirindo virtudes, vai se iluminando, vai projetando luz. E vale a pena lembrar, como está lá na questão 893 de O Livro dos Espíritos, sempre há virtude quando existe uma resistência voluntária ao arrastamento do mal. Porque influenciados nós somos o tempo todo. Quando somos bem influenciados, nós assumimos a escolha. Não, eu quis, eu fiz, eu descobri e tal. Quando somos mal influenciados, a gente coloca a culpa nos outros. Ah, fulano fez, insistiram para eu fazer. Então, vale lembrar que a resistência voluntária à má tendência, ela é virtude. Olha que coisa boa. Então, essa balança, ela, na medida em que a gente vai superando as más inclinações, a gente vai se iluminando. Nossa luz vai crescendo, vai se tornando mais forte. Lembra do cego Bartimeu? Primeiro, ele teve que se esforçar, e muito, para superar aquela multidão que rodeava Cristo, né? Para conseguir chegar perto dele. E ele conseguiu, porque ele gritava por Jesus, chamava o seu nome, né? E aí, depois, Jesus o curou. Ele era cego, Jesus o curou. Depois disso, o que ele fez? Ele largou a capa. A capa era o sustento dele, porque os estudiosos falam que existia uma organização na época. Então, até para você ser um pedinte, você tinha que usar uma capa, era como uma identificação. Aquilo era a sua, digamos assim, autorização para pedir. Né? Uma palavra muito usada antes é esmolar. Então, era o sustento dele. O que ele fez? Ele conseguiu chegar a Jesus,
foi curado da sua cegueira. Jesus perguntou o que ele queria que fizesse: quero ver, quero enxergar. Então, e ele não se preocupou com o que ele estava perdendo, ele largou a capa, porque se existia uma organização desse tipo, é possível que nem todos conseguissem a tal capa. Imagina só, ele largou a capa, muitos devem ter apanhado, porque aquilo era garantia de conseguir algum sustento, certo? Então, ele não se preocupou com o que ele estava perdendo, deixou tudo para trás, porque ele estava confiando na luz de Cristo. Ele soltou a capa e seguiu Jesus. Ele confiou nesse porvir. Então, a gente entende que ele começou a irradiar a luz. Quando fala que ele seguiu Jesus, além de, naquele momento, ele estar acompanhando, a gente entende que ele passou a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, ele passou a irradiar luz do mundo. Esse germe divino, a luz que nos habita, ela só vai brilhar através do nosso esforço. Do nosso esforço de superar as nossas sombras. Do nosso esforço para iluminar as sombras que ainda carregamos. Mas é preciso lembrar que também do compromisso na atividade do bem. Que são coisas que caminham tão juntinhos que algumas vezes se confundem. Então, devemos deixar que a luz do Cristo penetre em nossa alma e transforme a nossa conduta. Agora, olha só, penetre em nossa alma e transforme a nossa conduta. Essa transformação não é passe de mágica. Essa transformação ela é executada por nós, com esforço, com perseverança, com vontade e comprometimento. Então, é sempre bom lembrar que a transformação, lembra do microconto que ele queria que Jesus o libertasse? Né? Me liberta, me salva. Né? Então, essa transformação, ela não é no estalar de dedos, ela é conquistada por cada ser. Cada um é responsável pela sua própria transformação. No Fonte Viva, numa outra mensagem, Emmanuel diz assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Quando ele conseguiu chegar a Jesus, Jesus o curou, Jesus entrou em seu coração. E isso modificou o Bartimeu completamente. Porque aí, como diz Emmanuel, não há mais lugar para adoração improdutiva. Para a crença sem obras, não há mais lugar. Não há mais lugar para a fé inoperante. Então, não é só Senhor, Senhor. É contribuir com o trabalho do Senhor. Cada um de nós tem seu potencial a ser desenvolvido. Todos nós temos. E para desenvolver, precisamos entrar nesse caminho que nos mostra a luz de Jesus. Por onde nos guia, por onde os ensinamentos de Jesus nos guiam. Como muito bem disse, é uma descrição sucinta, mas eu acho muito, muito forte e profunda. O filósofo alemão Erich Fromm, ele definiu isso muito, muito bem em poucas palavras. A principal missão do ser humano na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que é potencialmente. E o que nós somos? Somos filhos de Deus. Então, em potencial, carregamos bondade. Em potencial, somos bons. Mas para que essa bondade aconteça, floresça,
Para sermos bons, precisamos aprender a dominar as sombras que ainda carregamos. O mal que ainda abrigamos em nosso íntimo. Naquele filme do Sylvester Stallone, Rambo, o último filme, tem um momento que a sobrinha, a afilhada, pergunta para ele assim, fala, você mudou, tio John? E ele fala, eu não mudei. Ele fala mais ou menos assim, eu não mudei, só tento controlar todos os dias. Esse trecho de diálogo eu achei muito forte. Não pensando no personagem, mas o que está dizendo ali é que entende que ainda possui fraquezas, mas todos os dias busca controlá-las. Todos os dias. Esse é o nosso trabalho. Então, a porção de luz, todos nós carregamos, mas para que ela brilhe, para que ela se propague, a gente precisa tirá-la debaixo do alqueire, a gente precisa tirar o entulho que está na frente, a gente precisa superar o mal que ainda carregamos, a gente precisa transmutar isso. A gente precisa dominar as más tendências que ainda carregamos. Superar as nossas más inclinações. Tem um provérbio em latim, eu não vou saber dizer em latim, mas eu sei a tradução, que diz mais ou menos assim, vence quem a se vence, ou seja, vence quem vence a si próprio. Ou, colocando ao contrário, quem vence a si próprio é aquele que vence. Nossa missão não é vencer os outros, mas vencer a nós mesmos e iluminar as sombras que ainda carregamos, as sombras que ainda abrigamos em nosso íntimo. E aí, essa luz que está ali em potencial, cada semente ela tem o potencial da sua espécie. Né? Uma árvore grande, uma árvore pequena. No caso do germe divino que carregamos, e que tanto comparei aqui com uma sementinha, não é uma questão de tamanho ou de intensidade de luz, da luz. Não é uma questão disso. O que importa é o trabalho interno de renovação íntima para que aquela luz se cumpra. Ou seja, para que ela cumpra sua missão no mundo. Iluminar caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Então, não é tamanho, não é intensidade. E aí eu trouxe um fragmento de Sagarana, escrito por Guimarães Rosa, quando ele fala assim, que ele estava no quarto, né, fechado no quarto, e só tinha as silhuetas das árvores que ele via, e um vagalume lanterneiro que riscou de luz. Um vagalume lanterneiro que riscou um psil de luz. O vagalume carrega a própria luz. Esse psil de luz era o seu potencial, porque olha o tamanho do vagalume. Não tinha como ser mais do que um psil de luz, mas dentro da sua missão, dentro do seu potencial, ele fez o seu melhor. Ele fez o seu máximo. Emmanuel diz para a gente buscar a luz onde quer que ela se encontre, aonde a gente esteja, que a gente busque a luz. Porque se a gente se volta para a luz, a treva não nos alcança. É isso que ele está dizendo. Precisamos lembrar que a luz que nos eleva, a luz que nos torna melhores, a luz que nos ajuda a ser luz do mundo, é a luz que emana de Jesus Cristo. É essa luz que nos eleva.
que nos eleva a nossa consciência, que nos indica o caminho para o aprimoramento moral do nosso espírito. A luz de Jesus é a verdade que transforma vidas, desde que façamos a nossa parte. Vale lembrar que não é um passe de mágica, não é botar na conta dele e faça, como disse o personagem do conto, me liberta, me tira daqui. Não, nós precisamos fazer a parte que nos compete. Que possamos ser, cada um de nós, o espelho no qual a luz de Jesus se reflete e se propaga ao nosso redor, iluminando a nossa própria sombra e a sombra que estiver ao nosso redor. Que sejamos luz, hoje um pouquinho mais do que ontem, amanhã um pouquinho mais do que hoje. Que os amigos espirituais nos orientem, que estejamos abertos para essa boa orientação, que estejamos abertos para receber a luz de Cristo e abertos para refleti-la à nossa volta. Eu espero ter contribuído com uma boa reflexão, com alguma sementinha, e espero encontrar vocês na próxima semana. Para todos nós, muita esperança, muita paz e muita luz. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.